E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 17 de 2026. Hoje é uma sexta-feira. Vamos ler Êxodo, capítulo 16. Vamos ler o versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. Versículo 6. Então disseram Moisés e Arão, todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Vamos ler o versículo 10. E aconteceu que quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O versículo 12. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, falou-lhes dizendo: Entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos ler também o versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E o versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram os termos da terra de Canaã. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pedindo a Ele que nos dê direção e revelação da palavra. E pedindo que Ele haja nas nossas vidas, como é um devocional. Cada um pede aquilo que necessita. Aqui o povo de Israel, eles não pediram, eles murmuravam. E o desejo de Deus para o seu coração é que você peça, que você não murmure, amém? E é que eles precisavam comer. Mas aqui, pão da terra. E algo que eles não sabiam que eles precisavam era ouvir a voz de Deus. Deus falou claramente com eles, E se eles ouvissem a voz dele, Deus iria prover. E aqui Deus falou no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus. E ontem eu estava num trabalho na igreja, fazendo algo lá. E a irmã falou uma frase assim, ela falou assim, que estava em dúvida se não chovia ou molhava. Ou seja, ela estava em dúvida se ia fazer um trabalho, uma determinada demanda ou não. Aí Deus falou isso comigo ontem, quando eu estava lendo esse capítulo 16, eu lembrei dessa parte que ela falou, que Deus fala através de sinais com a gente, Então isso é uma confirmação de que Deus fez chover pão lá para o povo de Israel. E Deus, ele é fiel para fazer também chover bênçãos nas nossas vidas, amém? A chuva que Deus mandou para lá para o povo de Israel foi pão, mas para você é aquilo que você tem orado, Que eu senti uma confirmação de Deus muito forte. Deus, ele sempre confirma, Ele usa o nosso dia a dia para falar conosco. Nós precisamos e dependemos da voz de Deus, que está em Gênesis capítulo 3, o versículo 8, que fala quando Deus, ele desceu e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E aqui fala de Adão e Eva, que a voz de Deus apareceu e eles se esconderam. Mas a voz de Deus está aparecendo para nós e nós não vamos nos esconder, amém? Nós vamos pedir que Deus, ele apareça todas as vezes nas nossas vidas. E Salmo de número 51 também fala a respeito de Davi, que após o erro que ele teve, ele pediu a Deus para não tirar a presença nem a voz dele. Salmo de número 51, verso 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem de Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Aqui fala a respeito de arrependimento e confissão, né? Que Davi, ele tinha errado. E quando você errar, fale o erro para Deus, peça perdão e confesse em nome de Jesus. Mas não abandone Deus. Aqui o povo, ele precisava de pão porque eles estavam no deserto. Coloque aí. E quem está no deserto, quem provê é Deus. Quem manda é Deus, quem faz é Deus. Então que você vem orar. Aqui eles precisavam de pão. E o que você precisa nesse devocional, que eu não sei a hora que eu vou postar aqui esse vídeo, mas Deus, ele sabe o que você precisa, amém? Que você venha pedir. Eles precisavam aqui de pão. Eu não sei qual a sua necessidade, aquilo que você precisa, mas Deus, ele está falando que ele é fiel para fazer. E aqui no versículo 4, Deus falou assim, ó: eis que vos farei chover pão dos céus. E o Deus que fez chover pão do céu para o povo de Israel é o mesmo que pode fazer chover a sua vitória em nome de Jesus. E a nossa maior necessidade é a voz de Deus, né? Como Salmo 51, Davi falou: não retires de mim o teu espírito. E teve pessoas na Bíblia que o espírito se retirou delas e elas fracassaram, que foi Saul, foi Sansão também. Então, que você venha pedir a Deus a voz dele e a presença dele, né? Salmo de número 51. Não retire o teu espírito, porque se o espírito de Deus sair das nossas vidas, nós perdemos tudo, né? E nós não queremos perder nada e nem a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela é muito importante para nós. Então, coloque aí. Então, todos os dias, quando você for orar, fala: Senhor, que a tua presença esteja comigo em nome de Jesus. Porque a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que nos garante a vitória, amém? Em nome de Jesus. É a presença de Deus que ela nos dá alívio. E o povo de Israel, aqui no versículo 31, eles chamaram aquele pão de maná, né? E creia que você vai dar nome à sua vitória em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória a Jesus por isso. E aqui no versículo 35 fala que eles comeram aquele maná durante 40 anos, que foi o tempo que eles ficaram no deserto. Mas você não vai ficar muito tempo no deserto, amém? Porque você não murmura, você só adora a Deus. Então aqui Deus, ele proveu enquanto eles estavam naquela situação. E Deus sempre vai cuidar de você em qualquer situação. E aqui só quem entrou na terra de Canaã foi Josué e Caleb. E creia que você vai entrar também em nome de Jesus. E aqui eles comeram 40 anos, mas você não vai precisar ficar tanto tempo assim, porque você vai mudar. Como está escrito no Salmo 51, que Davi, ele queria que Deus mudasse ele constantemente. Então nós precisamos sempre de mudança. Fico com pessoas que estão sempre em mudança, amém? Fico com pessoas que se humilham. Fico com pessoas que têm um coração como o de Davi, quebrantado. E são pessoas que oram, as pessoas quebrantadas. Por quê? Porque não tem como você ser quebrantado sem oração. Porque a oração, ela muda o nosso caráter, ela muda as nossas circunstâncias, porque é Deus que Deus está na oração. A oração, ela é capaz de mudar tudo. Então não saia da presença de Deus, não saia da oração, continue firme em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E peça todos os dias: Senhor, me dê a tua presença. Senhor, me dê pão, né? Porque quem está no deserto precisa de pão. Então tem desertos que você não tem coisas, então que você venha pedir a Deus. Faça, ele é provedor, Deus, ele é mantenedor. E Deus também, ele faz o impossível em nome de Jesus. Lucas 1:37. Eu estava lendo ontem a história de Isabel, a mãe de João Batista, e é uma história muito bonita, amém? Coloquei, faça uma lista para Deus. Isabel, ela gerou João Batista, e ela falou que Deus tirou ela do opróbrio. Então, creia que Deus, ele é capaz de tirar você do opróbrio, porque naquela época, quando uma pessoa não podia engravidar, ela era tida como amaldiçoada. Mas Deus, ele apareceu para João Batista também. Deus vai aparecer na sua vida em nome de Jesus. Ele falou assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Deus está falando para você que a sua oração foi ouvida. E ele apareceu e falou: você vai ter um filho. E ele foi um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia. João Batista, você sabe a história, né? Se você não sabe, que você venha ler a história de João Batista. E está no livro de Lucas também, no capítulo 1. Por isso que nós temos que amar a Bíblia, né? Pra gente saber as histórias, pra gente poder receber refrigério e alívio da palavra de Deus. E Deus falou assim:
que João, ele prepararia o caminho para Jesus. E olha como é importante, quando a gente está na presença de Deus, a gente prepara o caminho para outras pessoas aceitarem Jesus, né? Somos instrumentos de Deus. E esse é o desejo de Deus para o seu coração, amém? Que você abra caminho para Jesus passar, que você seja canal, que você seja a ponte de bênçãos, que você seja o meio que Deus vai usar, amém? Que você seja instrumento nas mãos do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E que você venha sempre orar, pedir a Deus tudo, amém? Orar em tudo. Como eu falei pra vocês que, não sei qual foi o vídeo que eu gravei aqui, que eu falei que uma situação que eu passei, eu falei, meu Deus, o povo de Israel aqui estava comendo maná, né? Teve uma situação que eu passei porque eu não orei, né? Tem que falar a verdade. E eu falei, parece que eu tô comendo pão que o diabo amassou. Mas o povo de Israel aqui estava comendo o pão que Deus mandou, o pão do céu, em nome de Jesus. Você não vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai comer o pão do céu, amém? Vai vir de Deus, a sua bênção. As nossas bênçãos vêm dos céus. O salmista diz, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro não vai vir do inimigo, o seu socorro não vai vir dos homens. O seu socorro vai vir de Jesus, vai vir de Deus, vai vir do céu. O maná que veio do céu e a sua vitória também vai vir do céu. E aqui fala que no Salmo 121, verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então vai vir de Deus a sua vitória, em nome de Jesus. Que a sua oração todos os dias seja a presença de Deus. Tem um hino que diz que é a presença de Deus que ordena a bênção. Então todos os dias peça, Jesus, me dá a tua presença. Pai, me dá a tua presença. E você vai ver a diferença de quando você ora pedindo a presença. Amém? Porque a presença de Deus inunda todas as áreas e todas as direções. Então receba de Deus, né? Que a presença de Deus seja a sua principal prioridade, a sua principal oração, seja o seu principal desejo, em nome de Jesus. E veja a diferença, amém? Anote o dia de hoje, que você vai ver a diferença de quando você ora pedindo a presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Peça todos os dias a presença de Deus, amém? Porque foi a presença de Deus que mandou o maná, foi Deus que mandou o maná e é Deus que manda tudo, amém? É Ele que abre os céus para derramar chuva. Então que tudo que é seu venha de Deus em nome de Jesus, amém? Ore por tudo, peça a Deus que te guie, que te dê direção em nome de Jesus e peça a presença de Deus e você vai ver a diferença na sua vida, amém?